Antes de começar, eu gostaria de ouvir um louvor com a Sara, para a gente dar início. Glória a Deus! A palavra do Senhor. Glória a Jesus. Santo é Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Deus santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus.
para a gente se assentar com Ele ali naquele grande dia e participar do banquete do Senhor. Amém? Lá em Deuteronômio capítulo 31. Deuteronômio capítulo 31. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, Espírito Santo de Deus, que os nossos corações estejam abertos para aceitar a Tua palavra. Assim como nós viemos entregar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. Agora queremos, Senhor Jesus querido, sair daqui completamente transformado pelo poder do santo nome do Senhor, pelo poder da palavra que há sobre as nossas vidas neste lugar, pois foi o Senhor que preparou este maná. Que venhamos, Senhor Jesus querido, nos deliciar dessa palavra e sair daqui satisfeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 e versículo 23. Vamos estar olhando esses versículos, que diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. 23. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Deus abençoe, podeis sentar, dando glória, porque Jeová está neste lugar. Aleluia. Como já foi lido aqui em Josué, o Senhor tem a palavra dele para nós hoje, aonde ele traz uma história, um exemplo de um homem que estava passando naquele momento uma grande dificuldade. Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? No deserto. Eles estavam no deserto. É bom. Deserto é lugar de maná. Deserto é lugar de provisão. Quando vem do Pai, sim. Quando a gente confia nele, sim. Quando a gente espera dele, sim. Aleluia. Mas quando a gente está esperando de nós mesmos, das nossas forças, nada vamos adquirir. E Josué, naquele exato momento que o Senhor o chama e anima ele, dando a ele ali uma palavra tão boa como essa, ele chega num momento não muito alegre. O seu amigo Moisés morreu. Então Deus chega até ele e fala assim: meu querido, Moisés se foi, partiu, agora está comigo, e eu preciso de alguém para substituí-lo, para levar esse povo à terra que eu jurei dar a eles, uma terra boa, aonde manda o quê? Leite e mel. Quer ir para lá? Lá é lugar do crente. Lá é lugar do crente, daquele que é crente fiel e temente. Lá é lugar do povo de Deus. E ele prometeu então levar esse povo para lá. E quando Deus promete, ele é fiel para cumprir. Ele não vai deixar a sua palavra morrer no meio da jornada, no meio do caminho. Não, ele é fiel até o fim. E ele sustenta aquilo que ele prometeu. Se ele falou vai ter maná, vai ser uma terra onde vai ter mel, ele vai sustentar. E quando você chegar lá, vai ter mel, vai ter carne, vai ter
seja, você vai ser vitorioso todos os dias da sua vida. Você crê? Amém. Você crê? Como fui como Moisés, assim serei contigo. Ei, o Senhor, Ele prometeu e Ele cumpre. Até que o povo chegou naquela terra, se deliciou daquele lugar. Mas foi fácil? Ele falou que seria fácil. Ele falou assim: ó, eu vou aplanar esse caminho e você não vai ter mais dificuldade. Até chegar lá, vai ser facinho, vai ser molinho, coisa boa. Foi assim que aconteceu? Não. E passa por várias montanhas, dissipados, potestades, lutas, vento, sol escaldante, chuva, frio. E eles estavam chegando na terra que Deus prometeu. Eles não pararam, porque o Senhor prometeu que estaria com eles até o fim. Só que o Senhor fala o seguinte no versículo adiante, ele diz assim: então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para que teres cuidado. Para o quê? Teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Não se retire para a esquerda, não se retire para a direita, prossiga avante, o alvo é o céu. Não se desvie dos meus caminhos, não tire da tua boca a minha palavra. Assim diz o Senhor: conduz o povo, que eu conduzo você. E assim o Senhor estava falando com ele. A palavra do Senhor, meninas preciosas, é tão linda. Quando o Senhor fala assim: seja forte e corajoso, Ele não está anulando, dizendo assim: você não vai ter medo. Não. Ele não está falando que não vai ter perigo no caminho. Não. Ele não vai ter, Ele não falou que não vai haver depressões pelo caminho. Não. Pelo contrário, a força não é ausência de medo. A força é decisão de não parar diante do medo. Aleluia. Aonde está a nossa força? No Senhor. Aleluia. Quem é que nos encoraja a prosseguir? O Senhor. Quem é que nos fortalece aí pelo vale mesmo, quando nossos pés estão descalços e pode ter várias pedras que nos fazem deslizar? O Senhor. O nosso Deus Jeová, aquele que prometeu que iria levar-nos até o Pai. Ele está conosco hoje. Ele está conosco nessa jornada. Não importa a situação, não importa o relacionamento, se está difícil. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Assim diz o nosso Senhor. Hoje nós vamos explorar alguns textos, princípios bíblicos, exemplos inspiradores, que nós precisamos olhar a palavra para nos fortalecer dia a dia. Quantas vezes nos encontramos fracos, desanimados, desnorteados, olhamos e não vemos uma saída, parece que está tudo escuro. Diante dessa palavra, quando eu olho para ela, e eu vejo o Senhor trazendo essa palavra de ânimo. De ânimo. Filho, esforça-te, tem bom ânimo. Eu estarei com você. Eu, seu Deus, estarei contigo. Todas as vezes que eu olho para esse texto, há uma força sobrenatural que vem sobre a minha vida. Aleluia. Há algo que é nítido, que vem direto do trono de Deus para me colocar de pé, para me posicionar novamente. Naquele momento que estava doendo, naquele momento que estava sangrando os meus pés, o Senhor sara as minhas feridas, me coloca de volta no caminho e diz: filha, você está nos meus braços e eu vou te levar. E eu vou estar com você. Obrigada, Senhor. Há um grande exemplo na vida de Moisés, quando nós ouvimos o Senhor chamar ele para aquela missão. Quando o Senhor chama
geração. Ele sabe que dele mesmo ele não consegue. E ele fala: Senhor, mas a minha língua é pesada, Senhor. Eu não consigo nem falar direito. Ele sabe que dele mesmo ele não consegue. Verdade. Aí o Senhor fala assim: pode ir, porque eu sou, estarei com você. Aleluia. O eu sou estarei com você. E você vai livrar o meu povo que está escravizado no Egito. E você vai liderar eles, passar pelo mar vermelho. E eu, o teu Deus, o grande eu sou, estarei com você. Glória. É o mesmo Deus que vive hoje. É o mesmo Deus que aqui está. É o mesmo Deus que nós viemos adorar. É o mesmo Deus que nós falamos: Senhor, grande é o teu nome, Jeová Jireh, Rapá, Nissi, Eliô. Ele está aqui hoje. E nada mudou. Glória a Deus. Nada mudou. Muitas das vezes a gente olha aí e fala assim: mas não é como antigamente mais. Parece que Deus esqueceu dessa geração. Verdade, Deus. Parece que o Senhor não tem visto mais o povo. Aí você vai de volta para a palavra e olha para um outro exemplo chamado Ana. Deus. Ana traz um exemplo para nós. Aleluia, Deus. E quando olhamos, mulheres, para este exemplo, como que foi a vida de Ana? Verdade. Como que foi a situação, a luta diária de Ana? Por 24 anos, Ana orava ao Senhor, clamava ao Senhor, pedindo um filho ao Senhor. E em sua volta estava Penina, uma mulher que se podia considerar um espinho na carne de Ana. Todos os dias alfinetando ela, lançando palavras de derrota, de desânimo, de pôr ela para baixo, palavras depressivas na vida daquela mulher. Ana, pelo contrário, ela se posiciona diante do Senhor, mesmo com a sua alma amargurada, entristecida, ela se ajoelha ao pé do Senhor e ora de uma forma ousada, diferente, mas ela entrega ao Senhor aquilo que ela buscava para ela. Ainda antes de receber o seu milagre, ela entrega de volta a Deus o que ela pedia. Deus, se o Senhor me der um filho, eu te darei ele para que ele te sirva para toda a sua vida. Aleluia. Será que nós estamos dispostas a entregar o nosso filho Samuel? Aquilo que nós tanto pedimos ao Senhor, aquele milagre que você busca aos pés da cruz, todos os dias: Senhor, salva meu marido, salva meu filho, transforma minha filha, minha casa precisa do Senhor, abre a porta de emprego para fulano, Deus do céu, abre a porta para me comprar minha casa. Ei, você teria coragem de entregar o seu Isaac, o seu Samuel, a sua Esther? Você teria coragem de entregar a sua Maria para o Senhor? Ana não pensou duas vezes, foi ousada e ela cumpriu o que prometeu. Da mesma forma que aquele dia Deus falou assim: eu te trarei o filho. Da mesma forma, quando o seu filho tornou a idade que ela falou que ela entregaria, de 12 anos, ela volta até o profeta e entrega a casa do Senhor. Eu e você estamos prontas para isso? Teríamos coragem para entregar. O tema é: seja forte e corajosa. Você teria coragem, mulher, de entregar o seu Samuel ao Senhor hoje ainda? A força da mulher cristã não está naquilo que ela tem, não está naquilo que ela possui, mas está naquilo que Deus entregou para ela guardar, proteger. Deus confiou a mim e a você, e nós estamos com as mãos cheias das promessas do Senhor, mas nós precisamos devolver muito mais do que nós colocamos em nossas mãos a Ele, porque tem que ser multiplicado, multiplicado.
Senhor nosso Deus. Então Ana foi essa mulher destemida, corajosa, sem medo. Ela entregou ao Senhor aquilo que ela mais pedia para Ele. Quando olhamos para esses exemplos na palavra do Senhor, nos tornamos mais fortes e encorajadas. Aleluia. Por isso o Senhor fala assim: olha para a minha palavra, alimente-se dessa palavra. Mulher, não saia daqui hoje como você entrou. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Ei, o Senhor tem falado e nossos ouvidos estão tendo comichões. Não está dando ouvido à palavra viva do Senhor. Os nossos ouvidos estão tapados com as vozes do mundo. Mas nessa noite, silencie todas as outras vozes em nome de Jesus. E ouça a voz do Pai que fala comigo e fala contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Seja forte e corajosa, destemida e ousada. Em nome de Jesus. Seja ousada pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E ao orar, fale como Ana falou. Ore como Ana orou. Com ousadia, com coragem, com determinação, sabendo que o poder de Deus está para se cumprir na minha e na sua vida. Olha para a vida de Débora, uma mulher que tinha também um marido. Quantas aqui são casadas? Débora, ela também tinha um esposo. Mas Débora também tinha um propósito, ao qual Deus entregou para ela. Deus, o Pai, confiou nela aquele propósito. E ela era uma profetisa, uma juíza. E ela não estava dentro de quatro paredes como eu e você estamos. Não. Débora, ela estava debaixo de palmeiras. E ali ela era usada pelo Senhor nosso Deus. Ela não esperou ter um grande palácio. Ela não esperou ter uma grande casa. Ela não esperou um grande carro. Ela não esperou ter um casamento perfeito. Não, ela se posicionou porque a sua geração precisava dela. O seu tempo precisava dela. E eu e você estamos dizendo que o Senhor nos enviou para nos posicionar, ser forte e corajosa para guerrear contra todas as armas e artimanhas do inferno. Estão lutando contra o nosso casamento, estão lutando contra os nossos filhos, estão lutando contra os nossos príncipes e princesas. E eu e você devemos nos posicionar como Débora se posicionava. Colocar diante aquele povo, colocar diante aquela época que ela vivia, uma época de guerra, aonde o inimigo estava totalmente enfrentando com lutas, com dentes, garras, armas contra o povo de Deus. Essa mulher trazia bons conselhos. Como andam seus lábios? Como andam as palavras que saem da sua boca? O que você tem falado para quem chega até você? Tem dado bons conselhos? Débora encorajou Baraque. Quem era Baraque? Ele era chefe do exército. E ela chega a Baraque e fala assim: ei, o Senhor dará Cícera para você. Baraque olha para ela e fala assim: eu irei, mas só se você for comigo. Corajosa, destemida, ela fala assim: eu vou, mas não será tua a honra, será de uma mulher. Ei, mulher, Deus quer honrar a nossa vida neste tempo que nós estamos vivendo, ainda hoje, mas depende da nossa posição, depende do nosso envolvimento com a palavra, depende de mim e de você, na presença do Senhor, descer como vaso, descer e descer, para que Ele nos encha
encha e nos encha da presença dele. Ela se posicionou como mãe do povo de Israel, conhecida como mãe de Israel, porque ela lutou com garra, ela lutou com força, ela lutou com determinação, ela lutou com coragem para salvar aquele povo. Como que eu e você estamos lutando? Quais são as nossas armas? Hoje nós temos uma arma que ela é infalível. O inferno não pode contra essa arma. O inferno, o inimigo não pode contra essa arma. Se eu e você tão somente dobrar os nossos joelhos, pegar a palavra e guerrear, o inimigo cai por terra. O inimigo não vai te enfrentar. Ei, mulher, levante, arruma o teu cabelo e vai pra luta. Escova os dentes, dá um sorriso que o diabo já vai sair correndo. Ele não vai ficar parado perante uma mulher corajosa, uma mulher posicionada, uma mulher que está armada com a palavra de Deus. Ele não vai ficar quieto, ele vai ter que correr, ele vai ter que fugir, assim como fez o inimigo do povo de Israel. Tiveram que fugir. Cícera teve que correr. Para onde ele foi? Ele foi para a casa de uma mulher se esconder. Você conhece bem a história. E naquele cenário, onde ele tenta se esconder, ali o Senhor traz a vitória para o povo de Deus, através da vida de uma mulher. Vale a pena se posicionar, esperar um pouquinho só, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas no tempo dele a vitória virá, a tua cura virá, mulher, a tua saúde será restaurada, teus filhos, teu casamento, tuas amizades serão restauradas pelo poder da palavra de Deus. Creia somente, creia no Senhor teu Deus. Temos um grande exemplo também, uma menina ainda de pouquíssima idade, mas resolveu se posicionar. Essa menina se chama Esther, uma menina de mais ou menos seus 17 anos de idade. E olha que lindo, ela se torna então uma heroína para o povo de Deus. Ela tinha, igreja, todas as desculpas para falar assim: eu não vou, eu não posso, eu não consigo. Ela tinha todas as desculpas. Ela era órfã, ela era escrava, ela era criada pelo seu primo. Igreja, era uma menina sozinha, pode-se dizer. Mas o Deus Todo-Poderoso mudou toda a sua história, fez uma reviravolta na sua vida, e aos 17 anos ela se torna uma rainha. E aos 17 anos ela se posicionou e disse: eu aceito a missão que Deus tem para a minha vida, eu aceito o propósito de Deus na minha vida. Foi corajosa em aceitar, foi destemida e ousada ao se posicionar diante de toda aquela guerra que ela estava travando naquele momento. E ao descobrir, igreja, o que estava acontecendo, ao descobrir a trama de Amã contra o seu povo judeu, ela então pede um clamor. Ela então se ajoelha, se posiciona, busca na presença de Deus. Ela não confia em seu braço, ela não confia na sua beleza, ela não confia na força do perfume que ela usava, nem da maquiagem que ela colocava. Ela confiou no Deus Todo-Poderoso, se ajoelha e jejuma por 3 dias. 3 dias, apenas 3 dias. Ao contrário de Ana, que foi 24 anos de oração. Quanto tempo tem que você está apresentando a Deus o seu pedido? Quanto tempo tem que você colocou na presença de
ansiosos por coisa alguma. É Deus, aleluia. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e ações de graça. Não é em vão o teu dobrar de joelho. Não é em vão você estar nessa casa hoje. Poderíamos estar em casa descansando, pois tivemos uma semana puxada. Tivemos uma semana de luta, todos os dias trabalhando. Tivemos uma semana cansativa, lavando roupa, fazendo comida. Hoje era o dia do descanso, sábado, eu poderia estar em casa descansando. Porém, mulher que é forte, mulher que é corajosa, ela busca no seu Deus, através da oração, através da súplica, ela põe ao pé da cruz, aos pés de Jesus, aquilo que tanto ela precisa. Ah, decantuitas depois. Uma menina ainda muito nova, mas que carregava um grande peso. Carregava um grande peso. Seu tio vira e fala assim: não penses que vai escapar. Se o povo teu morrer, tu também morrerás. Mas ele também traz outra palavra. Talvez seja para isso que Deus te colocou aí neste lugar. Não é em vão essa aliança feita com o rei. Não é em vão esta aliança que Deus tem feito com você. Esse propósito de Deus não é em vão. Tem algo extraordinário acontecendo. Tem algo sobrenatural acontecendo. E o Senhor Deus, nosso Pai, tem para fazer na minha e na sua vida, assim como fez na vida de Ana, realizando o desejo do seu coração. Assim como Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida, assim Ele fará na minha e na sua vida. Deus faz. Aquele que se levanta, se posiciona com fé, que Deus é poderoso para fazer. Ele só espera isso de mim e de você. Posicionamento, mulher. Posicionamento, porque quem dá força e coragem é Ele. Quem capacita é Ele. Quem unge é Ele. Quem derrama o óleo da unção é Ele. Ele, o Todo-Poderoso, está derramando sobre mim e sobre a tua vida neste lugar. Não espere que eu e você primeiro tenhamos coragem. Não, vamos nos levantar ainda hoje, olhando para Cristo, sabendo que no alto seremos revestidas de poder, sabendo que no alto seremos revestidas de unção, sabendo que no alto vem o poder de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Provérbios nos diz assim, lá no capítulo 31, encontramos também, para finalizar, no capítulo 31 encontramos a mulher virtuosa. Ei, olha para o espelho chamado Jesus. Fecha teus olhos agora. Amém. Contempla Jesus. Pergunte para si: eu me pareço com Ele? Eu me pareço com Jesus? Jesus não temeu a cruz. Jesus não temeu a lança. Jesus não temeu a coroa de espinho. Aleluia. Não.
Jesus enfrentou, apesar dele saber que ia doer, que ia sangrar, que ia machucar. Jesus enfrentou, pois ele sabia que o propósito era maior. Ei, menina, ei, mulher, ei, filha amada, princesa do Senhor. Aleluia, Deus. O espelho te mostra parecida com Ele? Como anda o seu coração? Parece com o de Jesus? Como anda a sua mente, os seus pensamentos? Desanimados? Frustrados? Para baixo? Olha para Cristo. Olha para Ele que morreu na cruz do Calvário para te trazer alívio. Você não precisa de carregar essa cruz pesada, mulher. Você só precisa descansar nos braços do Pai. Entrega para Ele o teu fardo, pois o dele é leve e suave. Meninas, a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela tinha desafios, ela tinha crises emocionais, ela tinha distrações, ela tinha medo, mas a sua principal característica, ela temia ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, conhecemos Ele, temos intimidade com Ele, intimidade, relacionamento, intimidade verdadeira com Deus, assim como essa mulher, nada poderá detê-la. Ela se levantava ainda de madrugada, estava escuro, preparava o alimento da casa, preparava a mesa, preparava o banquete, preparava tudo, saía, ia fazer negócios, ia trocar, ia vender e voltava para sua casa e cuidava dos seus filhos. Mas porque ela temia ao Senhor, e a sua lâmpada não se apagava de noite. Como anda a sua lamparina? Como anda? Jesus tem visto você no meio da escuridão deste mundo. A sua lâmpada está acesa em meio à escuridão deste lugar, deste mundo que vivemos. O mundo está tentando destruir os casamentos, igreja. O mundo está tentando destruir os nossos filhos. O mundo está tentando tirar a nossa paz. O mundo está tentando tirar a nossa esperança. O mundo está tentando desvirtuar os nossos princípios. O mundo está tentando desvirtuar a gente dos propósitos de Deus. Mas o Senhor nos convida: mulher, anima-se, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo no vale, serei contigo na montanha, não te deixarei, nem te desampararei. Em nome de Jesus, coloca-se de pé. Deus é contigo, mulher. Seja forte para o chamado que Ele te chamou, para o propósito que Ele entregou nas tuas mãos. Nenhuma arma contra você prevalecerá, nenhuma potestade vai prevalecer. Deus está contigo. Ele é o meu e o teu baluarte neste lugar. É o nosso guia, o nosso Salvador, Redentor, onisciente, onipotente, onipresente, e está conosco todos os dias. Você aceita um desafio? Aleluia, Deus. O desafio não é meu, o desafio é do Pai, e Ele já entregou nas tuas mãos. E Ele quer um posicionamento, Ele quer um posicionamento meu e seu. E basta que eu e você diga: eu aceito, assim como Josué aceitou. Josué aceitou o desafio porque ele sabia que Deus estaria com ele até no último dia. Josué levantou a sua mão e disse: eu aceito, Senhor, esse propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu aceito, Senhor. Pode demorar anos e anos. Aquele povo estava 40 anos rodando lá no Egito. 40 anos. Não foi 2 dias.
Você já deparou com esse sofrimento? Com essa luta? Tira a tenda, bota a tenda, levanta a tenda, deita a tenda. Que dificuldade, não tinha raiz nenhuma. Porque no deserto não é meu lugar, nem é o seu lugar para colocar raiz. Não é lugar de fazer plantinha, não. No deserto você não planta, porque você não vai ficar lá para colher. No deserto é lugar de passagem, de passagem, de passagem. E eu e você estamos passando, mas vamos chegar com um lado e cantar o hino da vitória. Porque o Senhor está nos levando para uma terra onde manda leite e mel. Leite e mel. Ele tem para mim e tem para você. Seu sorriso vai ser transformado. Em nome de Jesus. A dor não vai ser mais a sua aliada. O sofrimento não vai mais andar com você. Pois o Senhor é contigo. Ele tem te fortalecido. E você não veio aqui em vão nessa noite. Assim como o nosso sofrimento. Hoje cessa. Acaba hoje. E nós vamos para casa com a vitória na mão. Sabendo que o Senhor fortaleceu e encorajou o nosso coração. Nos trazendo a fé e a esperança de volta. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, louvamos a Ti neste lugar, porque o Senhor é tremendo. Engrandecemos o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. E sabemos que o Senhor é o Deus que fortalece, que anima, que alegra, que dissipa o